Leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Você estará ouvindo agora o capítulo 31 do livro do profeta Isaías. Leitura do dia 8 de agosto. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos. Têm confiança em carros porque são muitos, e nos cavaleiros porque são poderosíssimos. E não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. Todavia também ele é sábio, e fará vir o mal, e não reinará as suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores, e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Porque os egípcios são homens e não Deus, e os seus cavalos carne e não espírito. E quando o Senhor estender a mão, todos cairão por terra, tanto o auxiliador como o ajudado. E todos juntamente serão consumidos. Porque assim me disse o Senhor: como o leão e o filhote do leão rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra eles uma multidão de pastores, e não se espantam das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão. Assim o Senhor dos Exércitos descerá para pelejar pelo monte Sião e pelo seu outeiro. Como as aves voam, assim o Senhor dos Exércitos amparará a Jerusalém. Ele a amparará e a livrará, e passando a salvará. Convertei-vos, pois, aquele contra quem os filhos de Israel se rebelaram tão profundamente, porque naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que fabricaram as vossas mãos para pecardes. E a Assíria cairá pela espada, e não por varão, e a espada não de homem a consumirá, e fugirá perante a espada, e os seus jovens serão derrotados. E a Assíria cairá pela espada, e não por varão, e a espada não de homem a consumirá, e fugirá perante a espada, e os seus jovens serão derrotados. E de medo passará a sua rocha de refúgio, e os seus príncipes desertarão a bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião e cuja fornalha em Jerusalém. Leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Você estará ouvindo agora a leitura do dia 8 de agosto. Isaías capítulo 32. Reinará um rei com justiça e dominarão os príncipes segundo o juízo. E será aquele varão como um esconderijo contra o vento e como um refúgio contra a tempestade, e como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. E os olhos dos que veem não olharão para trás, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. E o coração dos imprudentes entenderá a sabedoria, e a língua dos gagos estará pronta para falar distintamente. Ao louco nunca mais se chamará nobre, e do avarento nunca mais se dirá que é generoso. Porque o louco fala loucamente, e o seu coração pratica a iniquidade, para usar da hipocrisia e para proferir erros contra o Senhor, e para deixar vazia a alma do faminto, e para fazer com que o sedento venha a ter falta de bebida. Também todos os instrumentos do avarento são maus. Ele maquina invenções malignas para destruir os mansos com palavras falsas.
mesmo quando o pobre chega a falar retamente. Mas o nobre projeta coisas nobres, e pela nobreza está em pé. Levantai-vos, mulheres, que estáis em repouso, e ouvi a minha voz. E vós, filhas que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras. Porque daqui a 1 ano e dias vireis a ser turbadas. Ó mulheres que estáis tão seguras, porque a vindima se acabará e a colheita não virá. Tremei, mulheres que estáis em repouso, e turbai-vos, vós que estáis tão seguras. Despi-vos e ponde-vos nuas, e cingi com panos de saco os vossos lombos. Feri os peitos sobre os campos desejáveis e sobre as vides frutuosas. Sobre a terra, o meu povo virão espinheiros e sarças. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e sarças. Como também sobre todas as casas de alegria na cidade que anda pulando de prazer. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e sarças, como também sobre todas as casas de alegria na cidade que anda pulando de prazer. Porque o palácio será abandonado, o ruído da cidade cessará. Ofel e as torres da guarda servirão de cavernas eternamente, para a alegria dos jumentos monteses e para pasto dos gados. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. E o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no campo fértil. E o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. E o meu povo habitará em morada de paz, e em moradas bem seguras, e em lugares quietos de descanso. Ainda que caia a saraiva, e caia o bosque, e a cidade seja inteiramente abatida. Bem-aventurados vós, que semeais sobre todas as águas, e que dais liberdade ao pé do boi e do jumento. Os inimigos do povo de Deus serão destruídos. Jerusalém será restaurada, a sua glória e felicidade. Isaías capítulo 33. Ai de ti, despojador, que não foste despojado, e que ages perfidamente contra os que não agiram perfidamente contra ti. Acabando tu de despojar, serás despojado. E acabando tu de tratar perfidamente, perfidamente te tratarão. Senhor, tem misericórdia de nós. Por ti temos esperado. Sê tu nosso braço cada manhã, como também a nossa salvação em tempo de tribulação. Ao ruído do tumulto fugirão os povos. A tua exaltação, as nações serão dispersas. Ao ruído do tumulto fugirão os povos. A tua exaltação, as nações serão dispersas.
Então ajuntar-se-á o vosso despojo, como se apanha o pulgão. Como os gafanhotos saltam, ali saltará. O Senhor é exalçado, pois habita nas alturas. Encheu a Sião de retidão e de justiça. E haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e ciência. E o temor do Senhor será o seu tesouro. Eis que os seus embaixadores estão clamando de fora, e os mensageiros de paz estão chorando amargamente. As estradas estão desoladas, cessam os que passam pelas veredas. Ele rompeu a aliança, desprezou as cidades e a nenhum homem estima. A terra geme e pranteia. O Líbano se envergonha e se murcha. Saron se tornou como um deserto. Bazã e Carmelo foram sacudidos. Agora me levantarei, diz o Senhor. Agora me levantarei a mim mesmo. Agora serei exaltado. Concebestes palha, produzireis pragana, e o vosso espírito vos devorará como fogo. E os povos serão como os incêndios de cal, como espinhos cortados arderão no fogo. Ouvi vós, os que estáis longe, o que tenho feito, e vós que estáis vizinhos, conhecei o meu poder. Os pecadores de Sião se assombraram. O tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? O que anda em justiça e que fala com retidão, que arremessa para longe de si o ganho de opressões, que sacode das suas mãos todo o presente, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de sangue e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado e as suas águas serão certas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura e verão a terra que está longe. O teu coração considerará em assombro, dizendo: onde está o escrivão? Onde está o pagador? Onde está o que conta as torres? Não verás mais aquele povo cruel, povo de fala tão profunda que não se pode perceber e de língua tão estranha que não se pode entender. Olha para Sião, a cidade das nossas solenidades. Os teus olhos verão a Jerusalém, habitação quieta, tenda que não será derribada, cujas estacas nunca serão arrancadas, e das suas cordas nenhuma se quebrará. Mas o Senhor ali nos será grandioso, lugar de rios e correntes largas. Barco nenhum de remo passará por eles, nem navio grande navegará por eles, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. As tuas cordas estão frouxas, não puderam ter firme o seu mastro, e vela não estenderam. Então a presa de abundantes despojos se repartirá,
e até os coxos roubarão a presa. E morador nenhum dirá: enfermo estou, porque o povo que habitar nela será absolvido da sua iniquidade. Glória a Deus, aleluia. Você ouviu a leitura do dia 8 de agosto. Você ouviu a leitura dos capítulos 31, 32 e 33. Eu vou repetir aqui o versículo 21 do capítulo 33. Mas o Senhor ali nos será grandioso, lugar de rios e correntes largas. Barco nenhum de remo passará por eles, nem navio grande navegará por eles. Versículo 22 do capítulo 33. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. Glória a Deus, porque Deus é o nosso juiz, Deus é o Senhor, o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei e nos salvará. Aleluia, glória a Deus. Nem sempre nós podemos confiar em tudo que o homem exerce na função de juiz e de legislador. Mas o nosso Deus, ele é fiel. O nosso Deus não falha. Ele julga as nossas causas com fidelidade e retidão. Confia no Senhor todas as suas causas, todos os seus processos que estão pendentes na justiça ou na mão do homem. Creia que você, eu, nós temos o justo juiz, o Senhor nosso Deus. É o nosso juiz, é o nosso legislador. O Senhor é o nosso rei. Comentário meu. Deus te abençoe. Espero você na próxima gravação. Se assim você desejar continuar ouvindo a leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Até a próxima. Um grande abraço.